A quarta-feira foi agitada e a CBF apresentou Fernando Diniz como técnico interino da seleção brasileira e já nas primeiras palavras, como novo técnico interino da seleção, ele disse que não vai existir conflito de interesses. Lembro aqui, Fernando Diniz, técnico interino da seleção brasileira, e vai continuar treinando o Fluminense. Vamos acompanhar o Fernando Diniz aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Em princípio, o meu contrato segue de 1 ano, de 12 meses. Vou procurar fazer o melhor possível. A gente não decidiu ainda se engloba a Copa América. Quanto ao Carlo Ancelotti, assim, é um assunto, eu sei do planejamento da CBF e eu não estou aqui para falar depois de mim o que vai acontecer com o Carlo Ancelotti. Vocês vão ter que apurar de uma outra forma, se é que esse é o nome que vai vir. Mas o meu compromisso com a CBF é procurar fazer o melhor que eu puder fazer para preparar bem os jogadores e a gente conseguir ter um bom rendimento em todos os jogos que a gente tiver pela frente. Mas talvez um pouco de uma distorção em relação ao meu trabalho, porque se vocês repararem bem, quando eu cheguei aqui no Fluminense o ano passado, a gente teve um início extremamente positivo, o time sem tomar gol. Então, assim, a minha chegada no clube é que eu prezo muito, e vocês sabem disso, pelas relações. Então, essa é a primeira coisa que eu procuro fazer nos clubes que eu vou, e nesse caso aqui na seleção vai seguir essa mesma dinâmica, de me aproximar dos jogadores, porque acredito que o que eu faço no futebol é proporcionar as melhores condições para que os jogadores consigam colocar a sua melhor versão e colocar o seu melhor potencial para fora. Então, eu acredito que o tempo que a gente tiver, eu vou conseguir, espero de fato conseguir, que os jogadores entendam as ideias básicas do meu jogo, mas a ideia principal é a gente criar boas conexões para que as coisas possam fluir. Conforme o tempo vai passando, as questões táticas, elas vão seguindo, tem uma certa rotina de ensino-aprendizagem que elas vão num curso de uma certa forma natural. Mas eu concordo que é diferente a dinâmica do que é no clube, mas eu acredito que a gente vai conseguir ter uma conexão rápida e apresentar bons resultados. A ética, ela tem muito a ver com a pessoa que vai tomar as decisões. Então ela não está naquilo, no conflito, porque se as pessoas presumem que vai ter um conflito de interesse e eu tomaria algum partido, também pré-julgando como eu não tivesse ética. Eu vou tomar as minhas decisões, porque o futebol para mim, ele jamais, e vocês sabem, se eu tivesse muita conexão com aquilo que pensam de mim, eu não faria quase nada do que eu faço no futebol. Porque a minha carreira, se você pegar, ela é muito mais recheada de críticas do que de elogios, por conta da minha maneira de ver o futebol e de enxergar o mundo. Já falei mais de uma vez para vocês que eu construí minha carreira como treinador muito baseado naquilo que eu fui como jogador, no sentido do sofrimento que eu tive quando eu jogava. E uma das coisas que mais me atordoava era sempre a distorção muito clara que tinha para mim, da falta de ética que tinha no mundo do futebol. Das pessoas confundirem os jogadores que jogavam bem com eles serem boas pessoas, e isso muitas vezes não correspondia aos fatos. Muita gente trabalhadora que estava buscando seu lugar ao sol era sempre, e hoje ainda continua assim, era sempre julgado por aquela bola que entra, o que não entra, e pela jogada que dá certo e que não dá certo. Então a ética que eu tenho, ela me fez sofrer muito tempo no futebol enquanto eu jogava, e ter o desejo de me tornar o treinador que eu me tornei, porque vocês sabem que eu não fiz estágio por ninguém, eu passei de jogador a treinador, muito por essa questão que passa pela ética e pela tua pergunta. Então isso para mim é uma coisa extremamente tranquila, e eu acho que até é uma chance da gente mostrar que o futebol não está acima da ética e não está acima da vida. O futebol é um espaço de convivência que a gente tem que colocar a vida dentro dele e colocar as coisas boas da vida, e a ética é uma dessas coisas. Então eu vou fazer jamais uma coisa, eu estando no Fluminense, que eu não faria se eu não estivesse. Vou fazer as mesmas coisas, vou ser a mesma pessoa. É uma situação como você tem complexidade? Tem. Se você fala assim, o que eu pensei e penso é na complexidade que eu tenho quando vou ter que fazer uma convocação e tomar as decisões. E a ética que eu tenho, o senso de justiça, que vai pautar as minhas decisões. E as pessoas vão avaliar conforme o juízo de cada um. Eu não estou aí para falar como as pessoas têm que pensarem sobre as minhas ações.
Mauro César, o que você acha da escolha do Fernando Diniz como técnico interino da seleção brasileira? E seria um bom plano B, Mauro? Porque a gente não sabe, né, se tem algo fechado mesmo, de fato, assinado com o Carlo Ancelotti, fica só no boca a boca, né? Diniz é um bom nome, uma boa escolha para ser o técnico interino da seleção brasileira, Mauro? Bem, eu imagino que, assim, por mais que a CBF tenha seus problemas, seria uma irresponsabilidade que eu não consigo imaginar você anunciar o Ancelotti sem ter a segurança de que ele virá. Claro. Na minha opinião, assim, pelo que eu sempre conversei com pessoas, inclusive, ninguém pode falar em on sobre isso, ele vem. Mas ele não pode falar que vem, que ele tem um contrato em vigor, nem pode assinar um documento, só em janeiro. Aliás, eu estava lendo um artigo agora na coluna do Andrei Campos, lá no UOL, ele falando, ele ouvindo um advogado, ele também é advogado, jornalista, ouvindo um advogado especializado, dizendo que um técnico é diferente que o jogador e que o técnico até poderia assinar um compromisso. Quer dizer, tem até umas brechas jurídicas aí, que eu não sei se a CBF as utilizou, enfim. O que o pessoal da CBF diz em off, não, está seguro, está protegido, está tranquilo. Então, o tempo que vai dizer. Vai ter muita especulação, especialmente vindo da imprensa da Espanha. Alguém acha que a imprensa espanhola vai dizer, não, o técnico do Real Madrid vai embora para trabalhar na seleção brasileira. Eles vão colocar vários empecilhos, boatos, rumores, alguns, de repente, rumores que têm alguma razão, e outros vão ser coisas para tumultuar mesmo. Até porque isso vai gerar audiência. E tem o orgulho também, Real Madrid, né? Quer dizer, o técnico só pode ir para outro lugar, não digo que o Real Madrid manda embora, né? E ele já está engatilhando outro emprego antes de sair do Real Madrid, essa que está acontecendo. Então, acho que virá, acho que o Ancelotti virá. Inclusive, o Rodrigo Marques publicou há pouco também no UOL que o Ancelotti quer morar no Rio de Janeiro, não quer morar na Europa. Ele vindo para cá vai morar no Brasil, no caso no Rio, imagino até porque a CBF é no Rio e tal, ele vai ficar por lá. Que poderia até trazer a mulher dele, que é canadense, mora lá no Canadá, para viver com ele. Essa é outra informação aí que já circula, então... Aos poucos também as coisas vão ficando um pouco mais claras aí até sobre as intenções do técnico, que não vai falar abertamente que ele não pode. Se ele falar abertamente, ele vai ter problemas sérios com o Real Madrid, contratuais inclusive. Sobre o Diniz, eu acho que é uma escolha interessante, dentro das opções poucas, né, no futebol brasileiro. É um cara jovem, é um cara que gosta do jogo jogado, não tem nenhuma relação com o Ancelotti, não vejo problema também, acho que 2 anos o Ancelotti vai colocar o time dele para jogar à maneira dele. Não tem sentido você imaginar assim, vou trazer um técnico europeu. Aí o brasileiro que vai preparar o terreno, não. O europeu vai fazer o trabalho autoral dele. O Diniz vai trabalhar durante um tempo e quando chegar o Ancelotti vai mudar tudo. Não importa ou tudo que o Ancelotti achar que deve mudar, evidentemente, né? Não importa se estiver ganhando ou perdendo. Serão 2 anos até a Copa. Porque o Diniz tem que fazer o quê? Pontuar nas eliminatórias, fazer o melhor possível, lançar novos jogadores que surgirem, sabendo que ele vai ter uma grande visibilidade, pode projetá-lo na sua carreira, até internacional, e aproveitar isso aí. Quando o Ancelotti chegar, ele vai definir. Se ele fica como auxiliar, se ele fica no Fluminense, se ele estiver até lá no Fluminense, se ele vai para outro clube. Ou ele simplesmente, fiz ótimo, agora vou seguir o meu caminho solo. Isso. Ele pode chegar e entregar o bastão para o Ancelotti e seguir o caminho dele. Lógico. Até porque ele já não é um auxiliar, ele é um técnico, né? É isso aí. Mas é isso, é só... mas como é que ele vai planejar? Gente, técnico de futebol não planeja nada. Os caras são contratados, são demitidos 2 meses depois. Então ele vai viver um dia de cada vez. O único problema que eu vejo é justamente essa situação de conciliar com o Fluminense. Eu, assim, pelo que eu conheço do Fernando Diniz, eu não imagino que ele vai ser maquiavélico e ficar assim, vou convocar 3 caras do Palmeiras para perder aqui, 4 do Flamengo. Não vai fazer isso. Ele vai convocar aquilo que ele achar que deve convocar, porra. E não vamos esquecer que o Fluminense já tem jogadores que estão na seleção. Sim. Você tem o Nino e o André. Exato. Agora, o que eu acho, assim, que ele vai ter que ter alguns cuidados para se preservar. Tipo, cara, olha a tabela, olha os jogos e pensa, eu vou convocar o Pedro do Flamengo. Eu vou usar o Pedro mesmo? Eu preciso muito do Pedro? O Flamengo tem que jogos aqui. Vou convocar o Rafael Veiga do Palmeiras. Eu preciso mesmo desse cara? Ou ele vai ficar no banco? Para evitar desgaste para ele. Porque é claro que vai ter torcedor e até gente da imprensa que vai dizer, viu, tá prejudicando o Palmeiras, tá atrapalhando o Grêmio, tá atrapalhando o Flamengo, quer beneficiar o Fluminense. Eu acho que ele vai... Pode ser que ele não faça isso. Eu, se fosse ele, eu faria. Para evitar encheção de saco. Até porque ele vai ter um cardápio tão grande de jogadores. Se ele quiser fazer uma seleção só de estrangeiros, ele faz. Você está fazendo só isso, mas ele é uma data FIFA, vai e volta, o Fluminense toma 2 cacete. Aí tem um outro... Tem um monte de coisa. Agora tem um outro problema que está desagradando a torcida do Fluminense, que é o técnico dividir atenções com a seleção. E aí você vai ter a situação da data FIFA, que é o momento de você treinar teu time, recuperar jogadores, né? Ajustar. Aí o Fluminense não está bem. Data FIFA, tem aí 10 dias, 9 dias aí.
deixa o auxiliar treinando os jogadores do Fluminense. Não, o auxiliar vai com ele, vai deixar o Marcão, que provavelmente da comissão é o Marcão, né? Não sei se ele vai levar aquele auxiliar, vamos ver como é que vai ser a formação, né? Mas enfim, ele vai, deixa alguém, e ele se ausenta e vai treinar a seleção. E é lógico que ele vai viver intensamente a seleção. O botão do Fluminense fica desligado e liga o botão da seleção. Isso está desagradando o torcedor do Fluminense. Muitos estão criticando, inclusive o presidente Mário Bittencourt, por ter aceito essa composição. E ela acabou sendo uma saída política. O Fluminense já vai sendo criticado agora, viu, Mauro? Antes de eu dizer, que você lembra que a torcida peitou lá o Felipe Melo? Já estava reclamando. Então... E acho que agora a tendência... Ele vai ter alguns efeitos colaterais. E ele vai ter que lidar com isso. Isso aí acho que é inevitável. Repito, não acredito que ele vai fazer nenhum tipo de molecagem. Claro que não. Isso que ele falou, o autoelogio, não, autoanálise, né? Não, porque eu sou assim, eu sou... Não, ninguém está colocando isso em dúvida. Eu até acredito. Ele parece um cara muito sério, muito honesto. Mas a questão não é essa. A questão é que enche o saco, né, gente? Vai ouvir tanta besteira. Isso aí, sabe? Ele tem que estar preparado para isso. E muitas queixas da torcida do Fluminense se o time não estiver bem. Que aí vai parecer o quê? Tá pensando na seleção. O torcedor, gente, tá andando para a seleção. Vai vir muita coisa. O torcedor gosta de time. Jogadores convocados para ver se é do mesmo empresário. Aí vai vir um monte de coisa. Isso, insinuações maldosas. Mauro, é inevitável. Isso que você falou, a preocupação que vai ter pentelhação, isso não há a menor dúvida. Com relação ao que ele falou de ética, eu considero o Fernando Diniz um cara ético. Desde quando ele começou a carreira. Ele é um cara ético. Ele tem a cabeça dele, mas ele, com relação à ética, quem colocar a ética dele em dúvida, está sendo... É porque não conhece o cara. Não conhece o cara e está sendo leviano. Então, pronto, isso já liquidou. Já é ótimo, né? Um passo, né? Para se analisar o cara, pois esse cara é um cara ético, é um cara honesto, né? Essa é a primeira coisa. A outra é que eu não sei como ele vai administrar o tempo dele. Eu falei isso ontem, o tempo dele. Porque ele pode administrar. Tem pessoas que têm o talento de administrar 24 horas e outras não têm esse talento. Napoleão Bonaparte. Ele vai ter que administrar muito bem, porque ele vai ser cobrado pela ausência de um lado ou de outro. Se a seleção não for bem, o discurso a gente sabe, quem quer achar defeito, acha. O discurso vai ser de que ele não está focado inteiramente na seleção brasileira. Lembrando que o professor Tite chegava às 8 da manhã e saía às 7 da noite. E a seleção, quando a gente queria que ela mostrasse desempenho, não mostrava. Mas era um cara trabalhador, um cara que estava lá. O estilo do Fernando Diniz, óbvio, vai ser diferente. Ele tem o time dele para treinar. Há 10 dias, o professor Pedro Caixinha disse uma coisa que todo mundo aplaudiu. Todo mundo aplaudiu. Que é o seguinte: pausa não é descanso. Então, a pausa da seleção brasileira jogando é para você... Trabalhar. Trabalhar, para o teu time voltar melhor. Como é o caso do Bragantino. Voltou melhor e está jogando muito bem. Então, ele vai deixar o assistente. O professor Marcão já mostrou competência dirigindo o Fluminense. Mas estou dizendo que ele sabe, e ele é um psicólogo, né? O Fernando Diniz, que qualquer dúvida, ele vai ouvir cornetagem. Pronto, essa é o quadro. Outra coisa, não acho que ele vai receber um telefonema do professor Ancelotti dizendo assim: olha, eu gostaria que o time jogasse assim, assim, assim. Eu acho que isso violentaria muito o perfil do professor Fernando Diniz. Eu acho que ele vai tentar passar para os jogadores a maneira como ele quer que o futebol da seleção seja. Você quer chamar alguma coisa? Eu preciso fazer um break na Rádio Jovem Pan, coisa rápida para você que nos acompanha pela rádio, e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui falando de Fernando Diniz, técnico interino da seleção brasileira, foi apresentado nesta quarta, falou com a imprensa. Tem também a questão do estilo de jogo, né? Até queria saber de vocês se o estilo de jogo do Diniz é próximo do Ancelotti, porque a gente fala, né, que o Diniz tem um trabalho autoral aqui que não se assemelha com nenhum outro técnico. Isso não pode influenciar também, não pode pesar nessa escolha? Eu queria concluir só o que eu estava dizendo com relação exatamente nesse ponto. Eu acho que ele vai tentar levar para a seleção brasileira, aos jogadores da seleção brasileira, a maneira que ele quer que um time jogue. Porque ele também está fazendo o comercial dele. Se ele for bem nesse primeiro ano, mesmo com a chegada do professor Ancelotti, ele pode continuar, como já foi dito aqui, ou não. Olha, fiquei um ano dirigindo a seleção brasileira e claramente, a partir do jogo contra a Bolívia, já deu para notar que eu coloquei meu dedo aí, certo? Quer dizer, e ele tem essa capacidade. Essa é uma coisa muito, muito clara.
que eu penso, eu acho que ele não vai seguir o que vai receber um telefonema do professor Ancelotti. É claro que vai ser informado, eu escalei esses jogadores por causa disso. É uma relação de um cara, se tiver a confirmação realmente do Ancelotti chegando, que ele vai querer ter boa relação. É evidente, é óbvio isso, certo? Então... Você viu o que ele falou? Ele não descarta a chance de continuar. E esse continuar seria como um auxiliar do Ancelotti para disputar uma Copa do Mundo. Mas um ano, Nilson, um ano é uma eternidade no futebol. É uma eternidade. Pode acontecer um monte de coisa. Pode acontecer que a seleção brasileira continue não arrancando suspiros, e ele é mais treinador do que o Ramon, ótimo, e tem um técnico que está trabalhando com jogadores importantes, já trabalhou, é uma outra relação. Ele sabe que vai falar com jogadores da seleção, ele tem inúmeras virtudes, mas um ano é muita coisa. Agora, vai que dá tudo certo. Vai que dá tudo certo. Ele tem 2 jogos mais complexos, né? Que é o jogo contra o Uruguai e contra a Argentina. Né? Isso. Vai jogar contra o Uruguai e contra a Argentina, 2 jogos mais difíceis. O resto é jogo que o Brasil pode ganhar, né? Com certa tranquilidade até ganhar esse jogo. O jogo da Bolívia é aqui no Brasil, né? É no Brasil, não tem local ainda, mas é no Brasil. Então, esses 2 jogos vão ser um teste bem legal para ele também. Mas eu senti uma alegria muito grande dele estar na CBF. Vocês perceberam isso, né? Quem não tá ali, tá tenta ali, paga bem, se come bem. Vai lá almoçar na CBF pra você ver. Eu sei, diz que é mordomia total. Você é louco, como você fala, tudo de primeira. Tudo de primeira. E o pacote? É certinho. Ele tá alegre também com a possibilidade de estender isso. Estender sendo um auxiliar para disputar uma Copa do Mundo. Quem não quer? Só o Muricy que abriu mão disso aí que não queria. Né? Porque tinha um contrato com o São Paulo, não vou. Né? Mas se eu fosse o Muricy, teria ido, claro. Estamos de volta na rádio, hein, Nilson? Estamos de volta na rádio falando de Diniz, técnico interino da seleção brasileira. Agora, eu achei também que teve um belo lobby de jogadores. O presidente da CBF disse que anda conversando muito com os jogadores, sentindo preferência de jogadores. E ontem você falou, né? Você tem razão. Primeiro, o jogador tem que ir bem no clube para ser convocado, né? Então, muito jogador fazendo lobby pro Diniz, querendo o Diniz. Tomara, desses nomes que estão aí, ele não é um mau nome, não. É um nome legal. Eu acho legal. Não é um vencedor? Não é ainda um grande vencedor, né? Mas é um cara que tem conceitos bons de futebol, conceitos diferentes do futebol, um cara que pode agregar bastante. Vamos esperar, né? Tem que esperar, ver o tempo, ver o que vai acontecer. Mas ele tem uma coisa interessante, que ele é um cara tranquilo, né? Tranquilo que eu digo... extra-campo. No campo ele tem os chiliques dele, né? Mas extra-campo é um psicólogo, um cara tranquilo, um cara que eu acho que vai saber manejar muito bem essa situação de dirigir, mas que vai ter cobrança, de dirigir o Fluminense. Eu acho que aí, Você já deu até o recado, né, Vamp? Os caras têm que jogar, né? Pra ser convocado tem que jogar, fazer lobby. Você viu o Romário ficou de fora de 98 e 2002, em 98 por causa de uma contusão, que podia ter se recuperado e jogado a Copa. E em 2002, por opção do Filipão, ele fugiu lá fez a parada no Uruguai. Lá. Mas assim, Pedro, olhando toda a coletiva ontem, uma coisa é se chegar no Fluminense, aí você pega ou em qualquer outro clube, um jogador que seja mais pavio curto, não sei o quê, pra estar no dia a dia, Vanderlei, não faz isso, vamos aqui e tal, chama sua esposa, vamos conversar. Outra coisa é você receber um monte de cobra com veneno espalhado pelo mundo todo mundo já com sua vida já resolvida e querer estar dando conselho. Eu lembro bem que quando eu fui pra seleção, que o Leão chegou, na seleção, o Leão botava a gente pra petecar bola. No aquecimento, os caras falavam, pô, vim do Barcelona pra ficar petecando bola. O outro falava, saí do Real Madrid pra ficar petecando bola. Tinha isso tudo. O atleta profissional de futebol, o vencedor, não adianta você vir com conversa bonita, de que é psicólogo, que vai te extrair o máximo. Tem que ganhar, professor. Tem que ganhar. Por exemplo, o Louco Bielsa, ele tá no Uruguai. Todo mundo acha que o Louco Bielsa, pô, ele é um cara que trabalha bem, não sei o quê, mas não vai ganhar. Ele mesmo fala, eu não tenho muito título, eu não ganho. Eu sou para consertar. E eu fico olhando aí os outros esportes, não só a modalidade de futebol, eu vejo lá no Sport TV, Dino League, aqueles quenianos, os etíopes, os marroquinos correndo não sei quantos quilômetros. E o Diniz está muito nesse discurso assim, na seleção não é isso. O Fluminense vai ter problema muito sério no Fluminense quando tomar 2 pancadas.
Principalmente agora que tem Libertadores. Pegou, vai pegar um time lá, o Racing, se passar, provavelmente vai pegar um Flamengo. O torcedor, ele é paixão. O torcedor quer que a seleção vá pro rabo, o raio que o parto. O torcedor só preocupa com a seleção. Torcedor de clube só se preocupa com a seleção e Copa do Mundo. Tu acha que o torcedor tá querendo assim? O meu treinador é o treinador da seleção. O treinador do Fluminense não quer saber nada disso, não. Pergunta pro torcedor do Palmeiras se o Abel. De emprestar o Abel. O Abel Ferreira. Então, Essa situação. Vamos compartilhar o Abel. Aí, não. O que eu quero extrair do Liga mais pro jogador. time do que pra seleção, O que eu quero evidente. extrair do jogador é a alegria de jogar, não sei o quê. Na seleção, nada disso combina. Eu fui jogador de seleção por 5 anos. Seleção é chegar e ganhar. O Tite foi perfeitamente maravilhoso por 7 anos. Caiu para uma Bélgica, caiu para uma Croácia e o Tite se escondeu. Quando eu falo se escondeu, você não vê o Tite mais em nada, só porque de Copa do Mundo, professor. Ganhando bem, sua vida remunerada, tudo. O Tite não aparece mais em nada. E quando chegou, garoto propaganda, não sei o tudo. quê, Primeira Tite, Copa do Mundo, tal, primeira. Na segunda ele já não faz. Isso. Perdeu 2 jogos de Copa, né? 3, que ele perdeu para... O Brasil perdeu para Camarões. Perdeu para Camarões, na fase de... Conta. Na outra Copa sai para a Bélgica e nessa Copa sai nos pênaltis para a Croácia e perde para Camarões. O Tite está escondido. Seleção, de início, para mim seria da hora o Diniz fez assim, aceita a seleção e o Fluminense eu vou ter que sair, jogar limpo. Não vai dar certo isso. Muito bom pro Diniz se ficar somente na seleção ou no Fluminense, porque não vai dar certo. Não, já tem torcedor do Fluminense querendo... Eu quero extrair o melhor de cada atleta. Todo treinador quer isso. Mas na seleção você chega, fica 3 dias com os caras e vaza. Não, eu não vou... É uma cascata, não tem treino. O Fluminense, não tem nada. O Fluminense pô. já não vem conquistando resultados, o Fluminense, né? Não, já tá sendo Sincero. criticado. E já tem torcedor do Fluminense, já tá falando aí. O cara não consegue resolver o Fluminense, vai resolver a seleção, então é melhor sair do Fluminense. Tem torcedor do Fluminense que tá falando isso. Então, assim, professor, aquele discurso, eu vi toda a coletiva. Mas é isso. Por isso que eu falei aqui, mas ele vai seguir a cabeça do Ancelotti ou vai seguir a cabeça dele? Você imagina se ele seguisse a cabeça do Ancelotti. Ele, durante o período da seleção, ele segue a cabeça do Ancelotti. E nos outros dias ele segue a cabeça dele. Como é que os jogadores veem isso? Você entendeu? Então, é por isso que eu acho o Diniz vai ser o mesmo que ele é no Fluminense, ele vai ser o mesmo na seleção brasileira, esperando a chegada do professor Ancelotti. Claro que não é isso. Se for o Ancelotti, diga que eu não estou. Lógico que não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo só que na hora do trabalho ele vai ser o Diniz. E aí, como já falamos aqui, a gente está sendo repetitivo. Com 2 anos, se o Diniz fizer tudo que ele quer fazer, aí vai embora, chega o professor Ancelotti e vai mudar tudo que o Diniz fez, ainda assim vai funcionar o sistema do Ancelotti, porque 2 anos é uma eternidade. O Ancelotti faz a seleção o que ele quiser. Se vai dar certo ou não é outra coisa. Se o resultado vai vir ou não. Igual... E tudo vai se basear em Copa do Mundo. Se ganhar. Vale a Copa. Como é que você fala? Se ganhar, contratação boa é aquela que dá certo, né? Se der certo ganhar a Copa do Mundo, o Ancelotti dá hora. Se ganhar, é bestial. Se perder, é uma pena. Eu tava olhando assim, por exemplo, quando eu vi ali a entrevista do Diniz e outras entrevistas, né? Como é que fala? É McDrop, que bota aquele negócio que fica na entrevista, né? Fica todos os patrocinadores. Isso, patrocinadores expostos. Eu fico em cara assim, me remoendo, porque, mas ao mesmo tempo tento entender que tem patrocinador. Eu sou o seguinte, caiu na Libertadores, meu. Você tá jogando uma competição que é Libertadores, você caiu, é eliminado, tchau. Não tem que pular de uma competição pra outra. O cara é eliminado da Libertadores, ele pula pra Sul-Americana. E na Sul-Americana já tem os caras que tá ali pra tentar ganhar, vem time mais forte. Ao mesmo tempo eu fico vendo esse McDonald's e digo, pô, mas tem patrocínio pra caramba, cara. O time é eliminado, aí a marca do patrocinador que banca tudo não vai estar na principal, mas pula pra outra. Claro, é importante. Porque eu nunca vi isso. Eu sou contra, eu sou todo mundo contra. Mas ao meu tempo eu tenho que entender por causa do patrocínio do dinheiro. Claro, hoje acabou. Caiu fora. Mas Tá eliminado, tá eliminado. É que hoje, né, Vampeta? Hoje o esporte. O mundo o futebol, é outro, lógico. É um grande negócio. É um grande negócio. Então é o seguinte. Deixou de ser essa coisa romântica do esporte. Não, é isso que eu tô falando assim. Por exemplo, você pega Defesa e Justiça. Ele tá lá. Que é o nosso time. Ele tá lá na Sul-Americana, lá, porra, que caiu todo mundo na primeira fase, é esses aqui. Aí pula um monte da Libertadores, os terceiro colocado, pula pra lá. Corinthians. Olha o São Paulo. O São Paulo fez a melhor campanha, segunda melhor campanha. O São Paulo, você viu o que o São Paulo vai enfrentar? Só pedreira. Porque pularam um monte de lá pra outra competição. Mas ao mesmo tempo eu tenho assim, mas aí, foi eliminado de cá, meu patrocínio que eu botei, vai aparecer aonde?
Tem que aparecer alguma coisa. Mas para competição, para quem tá jogando e ganhando, eu até fiquei pensando, não sei se é um ditado popular, pelo amor de Deus, viu? Quem dá luz à cega é Santa Luzia. É um ditado popular. Na Bahia a gente fala que dá luz à cega é Santa Luzia. Então esse time ruim tá tendo muita oportunidade e tá buscando título. E sem merecimento. Aí o jogador acomoda, o atleta acomoda, 3 anos de contrato. Pô, se eu terminar em quinto, sexto, tá bom demais. Antes era quem ganha, pô. O esporte é pra quem ganha. Vai começar com Hortência, eu vou falar do meu país, vai começar com Hortência, com Oscar, com Bernardinho, com Zé Roberto Guimarães, com Joaquim Cruz, com Xuxa, com César Cielo. Esses caras tudo aí que são vencedores. Pra ver. Então, quando eu falo assim, o Diniz vai chegar a seleção, ó, Vanderlei, você... O Raiz é melhor dentro de casa. Toma um chá comigo depois. E a seleção, ó, tira o do ar. Tira o do ar aí. Tira o do ar, pega o Pedro. Ó, Fazer igual o Neto. Vai. ele gosta. Vai. Aí, ó, seleção, ó. Ah, pô, botou no ar. Ó, vamos falar. É verdade, pô. Vamos falar, ó, não deu certo. Você combinou, você tentou combinar, não deu certo, ó. Agora eu caí da parada. Mas é verdade, tem que ganhar. Sem cair, meu Tem que ganhar. Esse negócio de dar conselho pra jogador na seleção, não vai. Vamos falar de outra seleção.